Esse ano certamente vai ficar marcado por ser um ano triste para quem ama o futebol, pois hoje morreu o nosso rei do futebol. Pelé morreu nessa quinta-feira aos 82 anos. O atleta do século estava internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A internação ocorreu em virtude de uma infecção respiratória após ele contrair Covid-19 e para a reavaliação do tratamento de um câncer no cólon. Na tarde dessa quinta-feira, o hospital anunciou a morte do rei, e o canal Futebolizando não poderia deixar de fazer uma homenagem ao rei do futebol. A morte de Pelé repercutiu no mundo todo, e nós vamos ver as principais manchetes do mundo relacionado à morte do nosso eterno rei. O The New York Times dos Estados Unidos tem a seguinte manchete: Pelé, o rosto global do futebol, morre aos 82 anos. New York Post dos Estados Unidos tem a seguinte manchete: Pelé morto. A lenda do futebol morreu aos 82 anos após problemas de saúde. O L'Équipe da França deu a seguinte manchete: o rei Pelé morreu. O Le Paris da França também repercutiu sobre a morte de Pelé com a seguinte manchete: Pelé, o maior jogador de futebol da história, morre. The Guardian do Reino Unido tem a seguinte manchete: Pelé, campeão da Copa do Mundo pelo Brasil e lenda do futebol, morre aos 82 anos. Gazeta dello Sport da Itália escreveu o seguinte: o mundo do futebol de luto, morre Pelé aos 82 anos. Pelé, o rei do futebol dançado, 3 Copas do Mundo, mais de 1000 gols, a arte do impossível. Recorde de Portugal também falou sobre a morte do rei com a seguinte manchete: morre Pelé, o rei do futebol. O Olé da Argentina também não deixou de falar da morte do Pelé com a seguinte manchete: dor mundial, morre Pelé. Marca da Espanha não poderia faltar e também falou sobre a morte de Pelé com a seguinte manchete: morre Pelé, o futebol perde seu rei. O AS, também da Espanha, fez uma publicação com a seguinte manchete: morre Pelé, o rei do futebol. Claro que muitos jogadores que sim foram inspirados por Pelé, porque Pelé inspirou o futebol mundialmente, prestaram suas homenagens ao rei. Começando com Ronaldo Fenômeno, que falou o seguinte nas suas redes sociais: um gênio, único, gênio, técnico, criativo, perfeito, inigualável. Onde Pelé chegou, ficou, sem nunca ter saído do topo. Ele nos deixa hoje, o rei do futebol. Um só, o maior de todos os tempos. O mundo de luto.
A tristeza da despedida misturada ao orgulho imenso da história escrita. Que privilégio vir depois de você, meu amigo. Seu talento é uma escola pela qual todo jogador deveria passar. Seu legado transcende gerações e é assim que seguirá vivo. Hoje e sempre celebramos você. Obrigado, Pelé. Descanse em paz. Neto também expressou como estava sentindo nas suas redes sociais com a seguinte mensagem: o rei concluiu a sua jornada na Terra. Foram 82 anos de uma história essencial para marcar o Brasil na rota do futebol mundial. E fico muito orgulhoso de tê-lo conhecido e tido boas histórias com essa lenda, como quando o substituí em uma festa de aniversário de 50 anos na Itália. Um cara sensacional. A saudade fica, assim como o seu legado. Vá em paz, amigo. #obrigado, rei. Craque da nova geração brasileira, Vini Júnior também não poderia faltar e prestou a sua homenagem para o rei Pelé com a seguinte mensagem: rei, majestade, exemplo. Pelé é amor, generosidade. O jogador que mudou o futebol, o maior de todos, nos deixou. Sempre palavras carinhosas e motivadoras sobre mim. Li e guardei todas as mensagens que você me mandou, quando me apoiou em um momento delicado ou quando celebrou minhas conquistas. E que honra ter homenageado você na comemoração do meu primeiro gol em Copa. Orgulho define. Felizmente pude dizer em vida o quanto você será sempre minha referência. O seu legado jamais será esquecido. Pelé é eterno. Te amo, rei. Cristiano Ronaldo sempre deixou claro a admiração que ele tem pelo rei do futebol. Disse o seguinte em suas redes sociais: os meus profundos sentimentos a todo o Brasil, em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento. Um mero adeus a um eterno rei. Pelé nunca será o suficiente para expressar a dor que abraça nesse momento todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje e de sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhamos. Mesmo à distância, jamais será esquecido e sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes do futebol. Descanse em paz, rei Pelé. O argentino Lionel Messi também publicou no seu Instagram a seguinte mensagem: descanse em paz, Pelé. Mbappé é outro jogador que sempre demonstrou admiração pelo rei do futebol e disse o seguinte em suas redes sociais: o rei do futebol nos deixou, mas seu legado jamais será esquecido. Logicamente que não poderia faltar Neymar. O brasileiro também prestou a sua homenagem ao rei. Antes de Pelé, 10 era apenas um número. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida, mas essa frase linda está incompleta. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo, transformou o futebol em arte, em entretenimento, deu voz aos pobres, aos negros e principalmente deu visibilidade ao Brasil. O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao rei. Ele se foi, mas a sua magia permanecerá. Pelé é eterno. E tivemos muitos outros jogadores da seleção brasileira, de outros países aí, fazendo homenagens ao Pelé. Mas se eu fosse fazer todos aqui, eu ia ficar realmente horas e horas apenas nesse vídeo. E esse vídeo aqui foi uma homenagem sim ao rei do futebol, que foi um verdadeiro gênio em campo. Foi um artista com a bola nos pés, que encantou multidões com sua habilidade e alegria de jogar. Seu estilo de jogo encantou o mundo e sempre inspirou as futuras gerações do mundo do futebol. Sua morte é uma tristeza imensa, mas o seu legado viverá para sempre. Pelé será lembrado como o eterno rei do futebol.